trata de uma ação no qual o autor interpôs, que ele foi suspenso, teve os direitos suspensos, na entidade sindical aqui recorrida. O autor busca a modificação da sentença. Primeiro, ele alega no recurso ordinário que ele foi suspenso e excluído. São duas situações completamente diferentes. Ele teve aplicado a pena de suspensão e, frise-se, houve o contraditório e ampla defesa. Até porque, excelências, eu convido vossas excelências a verificarem a folha de número que o próprio autor, ele junta, junto com os documentos que integraram a petição inicial, ele junta a notificação do sindicato, que o comunica dessa decisão de suspensão. Então, esse fato de alegar que não houve contradição, ou não houve a ampla defesa e o contraditório, cai por terra. E aí, deixa eu só pegar aqui a folha para mencionar para vossas excelências. Esse é o primeiro ponto. Excelências, estamos tratando aqui de um caso, volto a dizer, a todos é garantido o direito de liberdade de expressão. A todos. O que não se pode, excelências, o que não se pode permitir é realmente calúnia e difamação. Eu vou pedir vênia e peço, de verdade, quando eu comecei a ler os trechos dos áudios que estão no processo, dá embrulho no estômago de tantas atrocidades que foram faladas, divulgadas para hoje o atual gestor dessa instituição, da entidade sindical e dos diretores. Peço vênia a vossas excelências para poder ler. Ele diz o seguinte: isso é um rabujo, rapaz. Esse bando de rabugento, nojento. Essas desgraças vão ver o que é bom agora. Eu vou botar para atorar. Eles vão ver a Assembleia pegar fogo. Vocês vão sair daí, bando de ratazana. Volto a dizer, excelências, volto a dizer, a questão não é ter uma oposição, que isso é muito bom, realmente, porque se só tivesse a gestão atual e não tivesse oposição, não teria essa questão de buscar realmente direitos para o trabalhador, porque se tem uma oposição que trabalha em favor do trazer direitos para o trabalhador, é diferente, tá? Seguiu ainda no áudio falando o seguinte, chamando o presidente do sindicato de rabujo, uma desgraça, que faz falcatruas, que quer pegar o que é dos outros. Excelências, isso é grave. O advogado que me antecedeu aqui na sustentação oral, ele mencionou que não há ação de indenização por danos morais, e eu acredito que ele desconhece, porque há sim ação de indenização por danos morais. E, paralelo a isso, há sim o boletim de ocorrência que foi registrado por calúnia e difamação. Porque, volto a dizer, excelências, aqui nós não estamos tratando de um sindicalizado que faz oposição, que é contrário aos direitos que o sindicato coloca em pauta, porque isso realmente tem que acontecer. O fato aqui, excelências, é outro. O fato aqui é não ter respeito. É a mesma coisa que eu chegar aqui e sair denigrindo a imagem de vossas excelências e me achar no direito de caluniar sem provas. Sem provas. A penalidade de suspensão foi unicamente por conta dessas falas. E penalidade esta que está previsto no estatuto. E o sindicato recorrido, ele seguiu todos os trâmites do estatuto, ele encaminhou a notificação. A notificação, inclusive, está nos autos que foi anexado pelo próprio autor, que diz desconhecer essa notificação, que só soube através da empresa. É mentira, excelências. É mentira, a gente está tratando aqui de fatos que, volto a dizer, não é por conta da oposição. Realmente tem que ter, tem que bater, tem que buscar os direitos, mas você tem que respeitar a entidade do qual você é sócio. Você tem que ter respeito, você tem que ter cuidado com o que fala. Porque se assim for, excelências, todos os sócios da entidade sindical, eles vão começar a proferir cada palavra, o que acha que deve ou não falar. E ali na casa da mãe Joana, desculpa eu falar popularmente aqui, mas é literalmente isso. E é um absurdo esses questionamentos, porque
Vossas Excelências vão lembrar, e eu vou fugir um pouquinho daqui do meu esboço. Ano passado, o presidente do sindicato, que se faz presente nessa sessão, ele foi preso. Mas ele foi preso, Excelências, não porque estava botando dinheiro no bolso dos patrões. Ele foi preso porque estava reivindicando direitos dos trabalhadores. Ele estava em frente a uma garagem, conversando com os trabalhadores, e ele foi preso sem fazer absolutamente nada. Não existe uma ação, não existe nada que desabone a conduta do sindicato. Frise-se ainda mais. Os 2 pontos, o advogado que me antecedeu falou que nenhuma prestação de contas foi aprovada. Isso é mentira. A única prestação de contas que foi reprovada por conta de 2 votos foi a prestação de contas de 2021, que inclusive está sob recurso, que a conselheira do Conselho Fiscal ela pediu para que as contas fossem reapreciadas, e por conta de 2 pontos, que aqui eu vou falar para Vossas Excelências. Primeiro ponto, a troca do ônibus, que foi realizada pela entidade sindical. Que eles acham que essa troca do ônibus foi falcatrua, que teve roubo e que não provam. E que a troca do ônibus deveria ter sido submetida à Assembleia de Prestação de Contas e não há previsão no Estatuto para tanto. Segundo ponto, o empréstimo que o sindicato fez com outro sindicato. E aqui, Excelência, a gente está numa discussão meramente política, e eu volto a dizer, tanto faz se o autor participar ou não da eleição. A questão aqui não é essa. A questão aqui não é essa. A questão é, Vossas Excelências, terem realmente, que eu tenho certeza que vocês tiveram o máximo de cuidado para poder fazer esse julgamento, mas mais cautela ainda, porque essa decisão vai abrir precedentes, Excelência, na categoria. Vai abrir precedentes para chegar e denigrir a imagem do sindicato. Volto a dizer, eu estou sendo bem redundante, porque não tem prova. Se tivesse, olhe, tem alguma prova aqui que o presidente, ele pegou o dinheiro de empresa, ele fez algum valor que não era para ter feito com o dinheiro do sindicato, não há. Outra coisa, Excelências, os áudios que estão, o link estão no processo, tudo isso que eu mencionei aqui, que foi uma parte pequenininha do que o autor proferiu de ofensas em favor do presidente do sindicato e da entidade sindical. Foi pequenininha, no recurso e nem na defesa, em lugar nenhum do autor. Ele diz que não falou isso ou ainda pede desculpas. Então, Vossas Excelências, eu não vou me delongar na minha sustentação oral, mas eu tenho certeza absoluta que Vossas Excelências vão analisar tudo o que eu estou falando, e não vão pelo que eu estou falando. Podem analisar tudo que está no processo, vocês vão constatar tudo isso que está no processo, porque se eu for mencionar a folha aqui, a gente vai passar a manhã toda, e essa não é a questão. Eu estou sendo bem pontual. Por essas razões, a gente pede que seja mantida a sentença de 1º grau e que seja negado provimento ao recurso ordinário. É o que se pede, e obrigada pela atenção.